Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou conversar agora com o promotor de defesa dos direitos da criança e do adolescente de Belo Horizonte, Márcio Rogério, sobre o programa Descubra, uma parceria do Ministério Público de Minas Gerais com outras instituições públicas e privadas que dá oportunidade para jovens em situação de vulnerabilidade social. O que significa esse programa Descubra? Me parece que é uma grande articulação entre instituições públicas para atender crianças e adolescentes? Exatamente. O programa Descubra, ele surgiu a partir de uma série de reuniões realizadas por uma comissão criada no ano de 2018, com a finalidade de discutir estratégias para gerar oportunidades de inclusão de adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade social, em contratos de aprendizagem profissional e em cursos de qualificação profissional. Esses adolescentes que o programa Descubra procura atender são adolescentes que estão em cumprimento ou egresso de medidas socioeducativas, ou seja, são adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais, adolescentes que vivem em instituições de acolhimento, ou seja, que não estão com as suas famílias, e adolescentes que são encontrados em situação de exploração de trabalho infantil. O programa, ele procura entender as grandes dificuldades que esses adolescentes enfrentam para serem contratados como aprendizes pelas empresas que são obrigadas a cumprirem a cota legal. A CLT obriga as empresas que têm empregados com formação profissional a contratar entre 5% e 15% de aprendizes em relação ao número total de empregados. Isso é uma obrigação legal que toda empresa tem. E a regulamentação da aprendizagem no Brasil, ela determina que adolescentes em situação de vulnerabilidade sejam priorizados. E dentre esses adolescentes em situação de vulnerabilidade, a primeira categoria que a regulamentação prioriza são exatamente os adolescentes em cumprimento ou egresso de medidas socioeducativas e aqueles que estão acolhidos institucionalmente. Mas são adolescentes que têm defasagem escolar, são adolescentes que são tratados com muito preconceito, existe, uma resistência em relação a esses adolescentes, principalmente os adolescentes que estão envolvidos com ato infracional, como tráfico de drogas, enfim, que estão sendo aliciados pelo tráfico. Esses adolescentes, eles têm muita dificuldade em encontrar portas abertas no sistema S ou nas empresas para serem contratados na modalidade de aprendiz. E esse contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial que assegura um salário mínimo proporcional a esse adolescente, com todos os direitos trabalhistas também proporcionais à aprendizagem, que determina a obrigatoriedade da frequência à escola e que oferece, junto com tudo isso, o que é o mais importante, que é a preparação para o ingresso no mundo do trabalho por meio de uma formação profissional que esse adolescente possa escolher e que possa fazer sentido para ele. E como que ele funciona hoje dentro do Ministério Público? O programa Descubra, ele se constrói por meio de uma articulação interinstitucional. Envolve o sistema de justiça, envolve o Poder Executivo Estadual, Poder Executivo Municipal de Belo Horizonte, envolve o Sistema S e envolve a União também por meio do Ministério do Trabalho e Emprego. Todas essas instituições, de alguma forma, elas têm obrigações para com a política de proteção à infância, obrigações essas que têm que ser cumpridas com prioridade, e dentre essas obrigações está o dever de assegurar o acesso ao direito fundamental à profissionalização para esses adolescentes. Então, todas essas instituições se reuniram nesse termo de cooperação, que é como se fosse um contrato, entre essas instituições, onde elas assumem obrigações recíprocas para trabalhar em conjunto de maneira a gerar oportunidades de acesso para esses adolescentes aos contratos de aprendizagem, preparar esses adolescentes para que eles possam ter sucesso, nesses contratos, preparar as empresas, sensibilizar as empresas para que as empresas possam também receber esses adolescentes, preparar as entidades formadoras, principalmente o Sistema S, todos participam do programa Descubra, para que todos juntos possamos, de alguma forma, unir forças para poder gerar essas oportunidades e dar condições de sucesso e de inclusão protegida no mercado de trabalho para esses adolescentes e jovens. O MPMG é um dos integrantes, né? Como que ele participa? O Ministério Público é uma das partes signatárias, coordenou todo o processo de debate sobre as estratégias e a metodologia do programa Descubra, lá em 2018, com apoio do Ministério Público do Trabalho, com apoio da Superintendência Regional do Trabalho em Minas, com apoio do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, da Prefeitura de Belo Horizonte, do Sistema S e de algumas empresas do setor do supermercado de Belo Horizonte
Horizonte que também participaram desse grande grupo de trabalho, além de várias entidades da sociedade civil que também estiveram junto conosco, né, discutindo esse processo. Como que esses jovens são beneficiados? Por exemplo, o MPLG e as outras instituições de justiça, elas recebem esses jovens também ou as instituições só encaminham? Elas também assumem o compromisso de receber esses adolescentes em seus programas próprios de trabalho protegido. Todas elas têm algum tipo de parceria com uma entidade formadora, contratam adolescentes para trabalharem em seus próprios espaços, em parceria com uma entidade de formação profissional. Então, o Poder Executivo, o Sistema de Justiça, todos nós temos nossos próprios programas de trabalho protegido. E nós assumimos também, nesse tempo de cooperação, esse compromisso de também receber e acolher esses adolescentes que são atendidos via programa Descubra. E o MPLG tem quantos trabalhando hoje aí dentro da instituição? Essa forma de inclusão nas instituições signatárias do acordo, ela ainda não foi suficientemente articulada. Ela está sendo articulada nesse momento. Nos primeiros 5 anos, nós focamos mais nas empresas. E a partir de agora, né, com a renovação do termo de cooperação, que aconteceu em novembro de 2024, nós estamos agora trabalhando fortemente com as partes signatárias do acordo para que elas possam também receber os adolescentes em seus espaços. Nós tivemos uma reunião muito produtiva agora no dia 28 de maio, com gestores, né, dos contratos de trabalho protegido de todas as instituições, inclusive do Ministério Público, para que a gente possa começar a encaminhar os primeiros adolescentes de uma maneira sistematizada, né? Ou seja, um encaminhamento qualificado com acompanhamento técnico dentro da metodologia do programa. O senhor podia fazer um balanço desde 2018, quantos jovens foram encaminhados? São meninas, são meninos? Para onde eles foram? O senhor pode contar essa história para a gente? De 2019 até o final de 2024, foram incluídos em contratos em empresas cerca de 1.053 adolescentes. Em torno de 10% deles são meninas, o que a gente considera um número muito expressivo. A inclusão de cada adolescente envolve todo um processo de preparação desse adolescente, antes de ele ser encaminhado para a empresa, de acompanhar a contratação, a emissão de documentos, de acompanhar a matrícula na entidade formadora, de orientar a família, de resolver intercorrências. Tudo isso é feito por meio da estratégia do programa e é feito por equipes técnicas compostas por psicólogos e assistentes sociais dos programas socioeducativos e dos programas de acolhimento institucional. A rede socioassistencial da prefeitura faz parte do programa Descubra. E as equipes, então, dos serviços socioassistenciais é que acompanham. Da mesma forma, as equipes dos programas socioeducativos de responsabilidade do Estado também acompanham e participam, né, por meio da Sejusp. Além disso, o programa ele tem abrangência estadual, ou seja, as prefeituras podem aderir ao programa Descubra. Nesse momento, cerca de 25 prefeituras de municípios de médio e grande porte de todas as regiões do Estado que fazem parte da rede do Descubra, o que significa que eles aderem à metodologia do Descubra, ao objetivo do Descubra e constituem seus próprios comitês municipais locais do programa Descubra. A gente tem uma rede hoje de cerca de 25 municípios, abrangendo quase toda a região metropolitana de Belo Horizonte e municípios polo importantes, como Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Divinópolis. Tá, então esse número que o senhor falou, 1.000 e tantos aí, se refere ao estado inteiro? Não, eles se referem somente a Belo Horizonte. Nós não conseguimos ter ainda, e isso está sendo elaborado agora, um sistema de geração de dados que possa reunir os dados de todo o estado. Isso está sendo feito pelo Comitê Gestor da Capital, já tem pelo menos um ano que a gente está trabalhando nisso, para que a gente possa ter um sistema de alimentação de dados e de tratamento que nos permita ter dados consolidados no estado inteiro. O número é muito maior, na verdade. Se a gente conseguisse ter uma apuração dos dados desses municípios do interior, certamente a gente vai ter um número muito maior, né? E o impacto social muito mais relevante. Promotor, qual que é a importância de um programa como esse? Sim, o senhor acha que ele recupera as crianças, dá chance a esses jovens e adolescentes, restaura famílias? Como é que o senhor vê isso? Cada adolescente desse que é incluído em um contrato de aprendizagem e passa a receber meio salário mínimo, esse meio salário mínimo praticamente dobra a renda familiar dele. Se você pensar assim, que são adolescentes, né, de uma condição social muito vulnerável. Então, assim, meio salário mínimo faz uma diferença muito grande para ele e para a família dele. A gente acredita que, por meio do aprendizado de uma profissão e por meio do crescimento socioemocional que essa adolescente tem, convivendo nesses espaços das empresas, das entidades formadoras, melhora a autoestima, melhora a capacidade de relacionamento, passa a permitir que eles tenham confiança no próprio futuro. Ou seja, eles passam a acreditar que podem crescer na vida de uma forma diferente do que se envolvendo, por exemplo, com o tráfico de drogas nos territórios onde eles vivem, e a gente sabe que o tráfico está na porta da casa de cada um. A gente ainda não tem uma pesquisa, né,
que possa dizer cientificamente que a oferta dessa oportunidade gera uma transformação radical na vida desses adolescentes, mas que gera uma transformação importante, com certeza gera. Nós estamos, inclusive, com um pré-projeto de avaliação de impacto, né, justamente para tentar aferir isso. Esse pré-projeto já está pronto e a gente está à procura de uma instituição que possa conduzir essa pesquisa e também de financiamento para ela. Porque é uma pesquisa grande, né, que vai demandar uma equipe, e essa equipe certamente precisa ser contratada e precisa ter recursos para poder fazer frente a essa despesa. Este foi o Rádio MP Entrevista com o promotor de defesa dos direitos da criança e do adolescente de Belo Horizonte, Márcio Rogério. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.